Então, pessoal, a gente viu a lei do seno na aula passada, tá? Ela é uma ferramenta matemática muito útil, né, na parte para determinar relações entre o comprimento dos segmentos que formam um triângulo e o seno dos ângulos opostos, né, a esse segmento, do ângulo oposto a esse segmento. E juntamente, tá, com essa lei do seno, a gente tem a lei do cosseno, que vai nos dar informações sobre o cosseno de determinado ângulo. E vai envolver, é claro, os segmentos que formam esse triângulo. Então, como a aula que vem vai ser só de exercício, eu pensei em, nesta aula, a gente fazer a demonstração de onde surge essa lei do cosseno, tá? Assim como a gente fez para a lei do seno, porque fórmula por fórmula vocês vão encontrar na internet, mas eu, pelo menos, acho que é importante vocês saberem de onde vem, tá? Então, como vimos na aula passada, né, a lei do cosseno veio para nos auxiliar a definir algumas relações trigonométricas para triângulos não necessariamente retângulos, tá? A gente viu que a lei dos senos vale também para um triângulo retângulo. E a gente vai ver também que para a lei dos cossenos não é diferente. Então, a gente vai ter que lembrar, né, para fazer essas considerações, o que são ângulos agudos, obtusos e retângulos, e vamos considerar as seguintes construções, tá? Vamos tentar chegar numa expressão matemática que envolva o cosseno de um determinado ângulo e em que esse cosseno vai se relacionar com outras informações do triângulo trabalhado. Então, no primeiro caso, vamos considerar que alfa é um ângulo agudo, tá? E vamos considerar esse seguinte triângulo. Aqui está o ângulo alfa, aqui está esse triângulo retângulo aqui, tá? Mas eu vou dividir esse triângulo retângulo em outros dois triângulos retângulos, tá? Então, ó, tem o triângulo ABC, essa medida é C, essa medida é A, e essa medida aqui é B. Só que o B é M mais N, tá? Isso aqui vai ser importante. Lembrar que B é igual a M mais N, depois. Então, bom, o que a gente sabe a respeito desse ângulo alfa, né? Eu quero o cosseno dele. Então, qual é o cosseno do ângulo alfa, né? Cateto adjacente, M, ou B menos N, mas aqui vou usar só M, M sobre a hipotenusa, C. Então, na realidade, eu vou ter que M é igual a C cosseno de alfa. Vamos ver isso. Então, analisando o triângulo retângulo AHB, ou seja, esse triângulo aqui, AHB, tá? Então, a gente vai ter então que o cosseno de alfa é M sobre C. Então, o M ele é igual a C cosseno de alfa. Parte aqui bem tranquilo. E pelo teorema de Pitágoras, né? Lembrando que a gente está aplicando o teorema de Pitágoras primeiro nesse triângulo aqui, AHB, a gente vai ter então que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais H ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais EB ao quadrado. Eu vou isolar o H, por quê? Porque a minha ideia é que H ele é cateto, é um dos catetos para esses dois triângulos retângulos aqui. Então, eu vou conseguir relacionar informações desse triângulo retângulo e esse, a partir desse segmento H, de medida H. Segmento HB, na verdade, né? Mas com comprimento H. Então, do teorema de Pitágoras, eu tenho que H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Só que o M é o quê? C cosseno de alfa. Então, H ao quadrado é C ao quadrado menos C cosseno de alfa ao quadrado. Elevando ao quadrado, todo esse produto aqui, H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. E eu vou chamar essa equação de 1, tá? Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar o outro triângulo. O outro triângulo retângulo, BHC. Então, a gente vai aplicar Pitágoras nele, no triângulo BHC. Então, vou ter que
A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Perceba que eu também vou ter um H ao quadrado. E é isso que eu vou utilizar para relacionar as informações destes dois triângulos, tá? Lembrando que eu estou considerando esse primeiro caso quando o alfa é um ângulo agudo, tá, pessoal? E aqui eu vou ter que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado, tá? Só que o N eu posso escrever como B menos M, tá? Eu vou utilizar isso. Por quê? Porque eu sei quanto que vale M, né? C cosseno de alfa, como a gente viu. Ó, M igual a C cosseno de alfa. Então, para o triângulo BHC, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Mais N é igual a B menos M, tá? Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M é igual a C cosseno de alfa. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos C cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado. E isolando o H ao quadrado, eu vou ter então que H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos tudo isso. E essa equação eu vou chamar de 2. Bom, na equação 1, alguém ia falar alguma coisa? Eu estou muito rápido, você pode me interromper, pessoal. Não tem problema. Às vezes eu acabo me empolgando. Então, como eu estava falando, pela equação 1 e pela equação 2, eu tenho que H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. E pela equação 2, eu tenho que H ao quadrado é igual a ao quadrado menos esse termo aqui ao quadrado. Bom, H ao quadrado é igual a isso e H ao quadrado é igual a isso. Então, eu posso igualar as duas coisas. E é o que eu vou fazer. Tá? Então, de 1 e de 2, a gente vai ter que A ao quadrado menos B menos C cosseno de alfa ao quadrado é igual a C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Aqui eu vou abrir esse termo ao quadrado, tá? Lembrando daquela parte de quadrado perfeito, tá? De produtos notáveis. Então, A ao quadrado menos. Isso aqui é o quadrado. O primeiro ao quadrado, que é B ao quadrado, tá? Menos, por causa desse menos na frente, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ser menos, por causa desse menos do menos C cosseno de alfa, menos 2BC cosseno de alfa, com esse menos mais 2BC cosseno de alfa. Então, vamos considerar quando alfa é um ângulo obtuso, tá? E vamos considerar, então, esse triângulo aqui. Vocês percebam que essas construções não são bem específicas, tá? Então não tem como, de fato, decorar a demonstração, mas se vocês verem em algum momento é importante. Então aqui está o ângulo alfa, tá? Então vamos considerar algumas considerações, né? Considerar considerações é ótimo, a respeito desse ângulo, tá? A gente não sabe trabalhar até então com esse tipo de ângulo aqui, o cosseno de um ângulo obtuso, né? Então vamos trabalhar com esse ângulo aqui, 180 menos alfa, né? Ele é suplementar a alfa, porque 180 menos alfa mais alfa é 180. Com esse ângulo aqui, porque esse triângulo ABH, ele é um triângulo retângulo, né? E a gente sabe trabalhar com ele. Então, note que nós temos dois triângulos retângulos, tá? A saber, AHB e BHC. Ou seja, AHB e e BHC. Ou seja, esse triângulo aqui menor e esse triângulo maior, tá? Então, de HB, que é o menor, a gente vai ter então que o cosseno de 180 menos alfa é o quê? O cosseno de 180 menos alfa é o cateto adjacente, a medida AH, sobre a hipotenusa, que é BA, tá? É C no caso, desculpem, aqui tá o C. Então, o segmento AH tem medida C cosseno de 180 graus menos alfa. Bom, por que eu coloquei isso aqui em vermelho? Porque a gente não viu ainda, tá? Essa parte de soma de arco.
Essa parte de cosseno é uma função par, tá? Mas realmente sem isso aqui não daria para demonstrar. Então, com base nisso aqui, quando a gente vê essa parte de soma de arco, de função, paridade de funções trigonométricas, a gente pode voltar para cá para entender melhor. Mas essa parte do cosseno é uma função par, quer dizer que o cosseno de números negativos é igual ao cosseno de números positivos. Tá? Então, com base nisso aqui em vermelho, tá? Agora acredito que vocês não entendam de primeira. Então, o segmento H vale menos C cosseno de alfa. Ainda nesse mesmo triângulo, a gente vai ter por teorema de Pitágoras, tá? C ao quadrado é igual a AH ao quadrado mais H ao quadrado. De novo, tá? Vamos isolar o H ao quadrado, que ele é comum aos dois triângulos retângulos. E a gente viu que AH vale menos C cosseno de alfa, só que está ao quadrado, ele é igual a C cosseno de alfa. Então, fica positivo, mas com esse menos aqui vai ficar negativo. Então, H ao quadrado é C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Então, vamos agora para o triângulo maior. Tá? Tem todas essas considerações, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, mas se vocês olharem a figura, vocês vão entender. É só aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Só tendo cuidado que, vamos voltar aqui só para, caso eventualmente tenha alguma dúvida. A ao quadrado é igual a BH ao quadrado mais, ó, AH mais B. É todo esse segmento aqui, tá? Seria o HC. HC igual a HA mais B, tá? Então, fazendo aquela construção, tá? Essa parte do teorema de Pitágoras, a gente vai chegar aqui. H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado mais 2BC cosseno de alfa menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. De novo, eu vou igualar essas duas coisas, porque ambas são iguais a H ao quadrado. E a gente vai chegar na mesma coisa, que eu vou simplificar o menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa dos dois lados, tá? E vamos chegar na mesma expressão. Ou seja, para um ângulo obtuso também vale, tá? Bom, a gente viu, né, as motivações do estudo, né, pelo menos ao meu ver, dessa parte leis do seno e lei dos cossenos, é descobrir essas relações em triângulos não necessariamente retângulos. Tô tomando muito café, ficando vazio. Não necessariamente retângulos, tá, pessoal? Mas essas formas, a gente vai ver, a gente viu que a lei do seno vale para triângulos retângulos. E a gente vai ver também que a lei dos cossenos também vale para triângulos retângulos. Porque se a gente tirar esse menos 2BC cosseno de alfa daqui, tá? Isso aqui é justamente o teorema de Pitágoras. Então a gente já tem um indicativo que, se não é igual, a pelo menos parecido. Mas vocês vão ver que realmente vale para triângulos retângulos. Vamos para o terceiro caso, tá? Quando alfa é um ângulo reto, tá? Tem esse triângulo aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza. Só que se eu pegar e somar ou subtrair zero de B ao quadrado mais C ao quadrado, isso vai se manter. É isso que a gente vai usar. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos zero, tá? Que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de 90 graus. Bom, isso aqui pode parecer novo. Mas quando a gente for estudar funções trigonométricas, tá? Ou também somas de arco, a gente vai ver que, de fato, o cosseno de 90 graus é zero, tá? Então, por isso, porque todo esse termo aqui, como o cosseno de 90 é zero, todo esse termo aqui vai zerar. Então, a gente vai recair no teorema de Pitágoras. E como, nesse caso, o 90 graus, para esse A, ele vai ser o ângulo oposto, né? Vai ser esse alfa. Então, a gente pode verificar que a fórmula também vai se verificar para um teorema, para um triângulo retângulo. Então, de fato, né, essa fórmula
a fórmula da lei dos cossenos, ela vai valer para qualquer tipo de ângulo, tá? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente fez essas demonstrações, tá? Considerando apenas uma altura, no caso onde eu considerei o triângulo com o ângulo agudo ou ângulo obtuso, mas a gente pode considerar outras alturas. E fazendo isso, a gente vai obter essas outras fórmulas, tá? B ao quadrado igual ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC. Cosseno de alfa, C ao quadrado, enfim. Só que esse alfa aqui, nesses casos, não é o mesmo alfa quando a gente demonstrou para o A, tá? Mas espere um momento, por favor. Voltei. Então, para esses casos, tá? B e C ao quadrado, esse alfa não é o mesmo. Por quê? Porque em todos os casos, tá? Esse ângulo alfa, ele vai ser oposto ao segmento de comprimento A. Ou seja, vamos pegar um triângulo que a gente já viu aqui, onde o ângulo alfa é agudo, tá? Ó, aqui está o alfa, tá? Aqui está o A. Então, ó, A ao quadrado é alguma expressão que envolve o cosseno desse ângulo aqui, do ângulo que ele é oposto, tá? Quando eu vou ter C ao quadrado, o ângulo que a gente vai trabalhar para o cosseno vai ser esse daqui, tá? E quando a gente tratar o B ao quadrado, igual aquelas expressões que envolvem A e C e tal, o ângulo que a gente vai tratar do cosseno vai ser esse daqui, tá? Então, na lei dos cossenos, a gente sempre o segmento que a gente eleva ao quadrado, tá? No lado esquerdo da igualdade, vai estar sempre vai se relacionar com o cosseno do ângulo que lhe é oposto, tá? Vou voltar lá. Eu escrevi isso, mas só para exemplificar. Ó, mas em todas as equações, o ângulo alfa é sempre oposto ao segmento cuja medida aparece ao quadrado no lado esquerdo da igualdade, tá? Ou seja, né, com base nessas equações, a gente vai formar a seguinte lei, denominada lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos, né? Essa escrita ela pode parecer um pouco confusa, mas é o jeito que aparece, tá? Normalmente. Então, a lei dos cossenos ela diz o quê? Que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à diferença entre a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados e a diferença entre isso e o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado por estes lados. Ou seja, o ângulo formado por estes dois lados. Isso quer dizer implicitamente que esse ângulo é oposto a esse lado, tá? Ele é igual à diferença entre essas duas grandezas, não grandezas, essas duas coisas, vamos dizer assim, por enquanto. Então, dado um triângulo qualquer, tá? E acredito eu que tenha ficado um pouco confuso, principalmente para quem está vendo pela primeira vez. Então, a gente vai ter, vamos considerar esse triângulo aqui, tá? Então, a primeira equação que a gente vai ter, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno de alfa. Ó, um lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto entre eles dois, que multiplica o cosseno do ângulo que lhe é oposto. Ou seja, qual ângulo que é oposto ao segmento de medida A? O alfa, né? Agora a equação, por B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual ao quê? A soma dos quadrados dos outros dois lados, A e C, ó. B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado, menos duas vezes o produto entre esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que lhe é oposto. Qual é o ângulo que é oposto ao B? O beta. E a última, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes AB, o cosseno que é oposto ao segmento de medida C, que é o θ. Então, a gente sempre tem que ter cuidado, tá? Esses ângulos aqui, a gente sempre tem que pegar oposto ao segmento que está sendo trabalhado aqui nesse lado da igualdade.
Só uma observação, não sei se fica ruim para ver, tá? Eu fiz no meu quadro mesmo, para não perder muito tempo. Eu demonstrei, eu falei que para outros, para aqueles casos onde eu tenho um ângulo agudo e um ângulo obtuso, tá? Se a gente considerar outras alturas, a gente consegue demonstrar as outras igualdades. A gente demonstrou só por causa onde A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, enfim. Mas para o triângulo retângulo dá para demonstrar. Vou pegar primeiro essa primeira fórmula. Ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de alfa. Tá? Ou seja, eu já estou assumindo que vale. E eu peguei esse alfa aqui porque ele é oposto ao segmento de medida C. Tá? E vamos abrir isso daqui. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de alfa. Só que quem é o cosseno de alfa, né? Cateto adjacente, B sobre hipotenusa. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes B sobre A. Eu tenho A multiplicando e dividindo, posso simplificar. B vezes B, B ao quadrado. Então, eu vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2B ao quadrado. Então, eu vou ter que C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Passando B ao quadrado para o outro lado, eu vou ter, então, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pô, o que é isso daqui? Pô, é o teorema de Pitágoras. Ok, vale. Bom, então se a gente partiu de uma coisa, a gente chegou numa verdade, então, né, isso aqui tem que ser verdade. E o mesmo caso para o B ao quadrado, tá? Desenvolvendo esses cálculos aqui, o cosseno de beta, que é o cosseno de beta, C sobre A. Então, mesma coisa, a gente vai chegar também no teorema de Pitágoras. Então, realmente, né, essa lei do seno também vale para os outros lados do triângulo retângulo. Então, só uma observação, tá? Para não ficar faltando alguma coisa. Tranquilo até aí, pessoal? Agora a gente vai resolver exercícios, tá? Para ficar mais claro. Bom, se você não tem nenhuma dúvida, eu vou seguir. Então, questão 1, tá? Calcule a distância dos pontos A e B, entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M, esse ponto aqui, são de 300 metros e 380 metros, respectivamente. A medida do ângulo AMB é igual a 47 graus. E o cosseno de 47 a gente vai tomar como sendo 0,68. Ou seja, eu tenho dois lados, tá? Eu tenho esse ângulo aqui e eu quero a medida desse segmento. A medida do segmento AB, tá? Então, o que eu vou usar? O que a gente viu até agora, bom, isso não é um triângulo retângulo, tá? Eu consigo usar a lei dos senos aqui? Não, né? Porque eu só tenho um ângulo. Então, tipo, eu preciso pelo menos de dois ângulos para usar a lei dos senos, para construir aquelas razões. Então, eu quero descobrir esse lado, eu tenho o ângulo que lhe é oposto e eu tenho a medida dos dois lados. Posso usar a lei dos cossenos. Então, o que vai dizer a lei dos cossenos? Tá? Então, nós que temos dois lados de um triângulo e o ângulo formado por estes e o ângulo formado por estes. E queremos descobrir o terceiro lado. Logo, devemos aplicar a lei dos cossenos. Professor de ensino fundamental aí. Então, pela lei dos cossenos, né, AB ao quadrado é igual que a medida do primeiro lado ao quadrado, mais a medida do segundo lado ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles dois, tá? Vezes o cosseno do ângulo oposto ao segmento AB, 47 graus. Então, resolvendo essas operações, 300 ao quadrado é 90.000, 380 ao quadrado, 144.400, menos 2 vezes 300 vezes 380 é menos 228.000, vezes o cosseno de 47 graus, que o exercício disso vai pegar como sendo 0,68. Isso dá 79.360 metros quadrados, tá? Eu sempre prefiro omitir a unidade no cálculo, porque ficar carregando notação é complicado. Só que isso aqui não é o que eu quero, né? Por quê? Porque isso aqui é medida do segmento AB ao quadrado. Não é isso que eu quero.
Então, a medida do segmento AB vai ser o quê? A raiz de tudo isso aqui. E vai dar 281,7 metros. Então, droga. Então, esses pontos A e B estão a 281,7 metros. Vocês vejam que exercícios que envolvem lei dos cossenos, ou até mesmo lei de senos, são exercícios bem de aplicação de fórmula mesmo. Tá? Até mesmo no Enem não tem muitos exercícios que tratam de lei dos senos e lei dos cossenos. E quando tratam, é também só aplicação de fórmula. Tranquilo até aí, pessoal? O áudio não voltou a falhar? Tá bem. Então vamos para a questão número 2, tá? Então, um barco A e outro B saem simultaneamente de um porto com rumos que diferem de um ângulo de 35 graus. Tá? As velocidades dos barcos são constantes e iguais a... Aí eu botei velocidade Azinho embaixo. Tá? A velocidade do barco A é 40 km por hora e a velocidade do barco B é 30 km por hora. Então, o exercício quer saber qual é a distância entre eles após 2 horas de movimento. Tá? E diz que para usar aqui o cosseno de 35 graus é 0,82. Vou beber uma água aqui, rapidinho. Deu, voltei. Então, qual é a distância entre eles após 2 horas de movimento, tá, pessoal? Então, a gente tem essa configuração. Aqui está o porto e aqui tá os dois barquinhos, tá? E ambos seguiram sua trajetória e a trajetória dos dois diferem de 35 graus. Bom, para mim, usar a lei dos cossenos, tá? Porque ele quer saber, vamos supor que é esse segmento aqui, tá? Depois vai estar mais... vai estar especificado, tá? Mas só para explicar antes de partir para a resolução mesmo. Eu quero saber, no caso, a medida do segmento AB, tá? Mas para usar a lei dos cossenos, bom, já tenho o ângulo oposto a esse segmento aqui. Mas tem que saber a medida desses lados, tá? Mas não foi nos dado diretamente, tá? A gente pode entender assim. Por quê? Porque ele só diz que a velocidade do barco A é 40 km por hora, ou seja, a cada hora ele anda 40 km, e a do barco B é 30 km por hora. Aí você tem que fazer não é só aplicação de fórmula, tá? Pensar um pouquinho. Não muito, mas tem que pensar um pouquinho. Bom, se ele anda 40 km por hora, o barco A, e ele quer saber a distância entre os barcos após 2 horas de movimento, qual foi a distância que o barco A percorreu em 2 horas? Bom, se ele anda 40 km por hora, em 2 horas ele vai andar 80 km. Então, esse lado aqui do triângulo, a gente pode tomar como sendo de medida 80 km. E para esse lado aqui, o barco B, se ele anda 30 km em 1 hora, em 2 horas ele vai andar 60. Beleza, a gente já tem os dois lados do triângulo. Agora é só aplicar a fórmula. Então, depois de 2 horas de movimento, a gente vai ter a seguinte configuração. A gente quer saber a medida desse segmento aqui em vermelho. Tá? Bom, a gente tem a medida dos dois lados e tem o ângulo oposto a esse segmento aqui. A gente quer saber a medida, então vamos aplicar a lei dos cossenos. Onde queremos saber o comprimento do segmento A. Então, pela lei dos cossenos, a gente vai ter o quê? AB ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado menos 2 vezes 80 vezes 60, tá?
vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao segmento AB, tá? Que é 35 graus. Então, 80 ao quadrado é 6.400, lembrando que 8 vezes 8 é 64. Esse quadrado vai fazer, no 80 vai fazer, some dois zeros, tá? Por isso vai ficar 6.400. Mesmo caso para 60 ao quadrado, que 6 ao quadrado é 36, então 60 ao quadrado é 3.600. Menos 2 vezes 80 vezes 60 vai ser 9.600. E o exercício diz para tomar o cosseno de 35 graus igual a 0,82. Então, 6.400 mais 3.600 é 10.000. E 9.600 vezes 0,82 é 7.872. Então, o comprimento AB ao quadrado é igual a 2.128 quilômetros ao quadrado. Lembrando que eu não quero a medida do segmento AB ao quadrado, mas sim só o segmento AB. Então, vou aplicar a raiz dos dois lados. Então, o segmento AB vai medir aproximadamente 46,13 quilômetros. Tá? Então, após 2 horas, os barcos se encontram 46,13 quilômetros afastados um do outro. E essa é a resposta. Alguma dúvida, pessoal? Não esqueça de assinar as notas compartilhadas, tá, pessoal? Posso seguir, então? Tá bem. Então, vamos para o último exercício, tá? Eu tive sorte de encontrar um exercício que envolva lei dos cossenos, tá? Depois eu vi que dava para resolver por lei dos senos também, mas primeiro vamos resolver com lei dos cossenos. Então, essa questão foi retirada do Enem de 2017, tá? Enem não muito antigo. Então, ela diz que um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é 10 centímetros. Tá? Lembrando que um compasso, as hastes têm o mesmo comprimento, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Porque aí cabe a interpretação do exercício, tá? Não só a matemática. Porque essa imagem ela pode enganar. Depois eu vou dar um pouco de zoom nela. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano, tá? Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. Ou seja, essa abertura entre as duas hastes, né, as duas pernas do compasso, forma um ângulo de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Vou dar um pouco de zoom aqui para a gente conseguir visualizar a figura melhor. Tá? Aqui está o compasso, tá? Aqui é a abertura entre as hastes, né, de 120 graus. E onde essa desenhista posicionou o compasso. Tá? Vocês percebam que, embora o desenho possa dar a entender que as hastes do compasso têm tamanhos diferentes, tá? Mas vocês percebam que a ponta do compasso, a cabeça do compasso, ela tá meio inclinada, tá? Porque um compasso, as hastes têm o mesmo tamanho. Só que assim fica difícil de enxergar alguma coisa, né? Então vamos para o modelo matemático, tá? Claro, né? Esqueci daqui. Então, após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. O tipo de material 1, ele vai ser utilizado se o raio estiver entre 0 e se for menor ou igual a 5.
O tipo de material 2 vai ser utilizado se o raio estiver for maior que 5 e for menor ou igual a 10. O tipo de material 3 vai ser utilizado se o raio for maior do que 10 e menor ou igual a 15. O raio dessa circunferência aqui, tá, pessoal? O material 4 vai ser utilizado se o raio dessa circunferência for maior do que 15 e menor ou igual a 21. E, por último, o tipo de material 5 vai ser utilizado se o raio daquela circunferência for maior que 21 e menor ou igual a 40. Tá? Então, considere 1,7 como aproximação para raios de 3 e tome o cosseno de 120 graus igual a menos 0,5. Tá? Essa parte do cosseno de 120 eu coloquei, tá? Não é oficial do Enem, porque isso aqui a gente não viu como deduzir ainda. Tá? Então, o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Tá? Então, a gente vai ter a seguinte configuração. Tá? Vamos sair desse desenho aqui, pode parecer um pouco difícil, e vamos para o modelo matemático. Então, a gente vai ter a seguinte configuração. Aqui está o compasso e aqui está o círculo que a desenhista desenhou. Tá? Então, aqui está o raio que eu quero descobrir, e aqui estão as duas hastes do compasso, onde eu já alinhei elas. Tá? E as duas valem ambas 10 centímetros. E esse ângulo aqui de cima é 120 graus. Olhando assim fica fácil, né, pessoal? Eu quero descobrir o R, tenho a medida dos dois lados e tenho o ângulo que é oposto ao segmento que eu quero descobrir a medida. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, R ao quadrado é igual ao quê? 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10, tá? Os dois lados medem 10 centímetros, vezes o cosseno de 120 graus. 10 ao quadrado igual a 100, 100 mais 100, menos 2 vezes 10, 20, vezes 10, 100. Foi dado que o cosseno de 120 graus é menos 0,5. Então, 100 mais 100, 200. 0,5 é igual a 1 meio, tá? 1 sobre 2. Então, menos com menos aqui vai dar mais. 200 vezes 1 sobre 2 vai ficar 200 sobre 2, que é igual a 100. Positivo. Então, 200 mais 100 é igual a 300. E aqui eu já escrevi assim porque vocês vão entender por que depois. 300 é igual a 3 vezes 100. Tá? Então, o raio ao quadrado mede 3 vezes 100 centímetros ao quadrado. Só que eu não quero o raio ao quadrado, né? Eu quero só o raio. Então, R é igual ao que? A raiz de 3 vezes 100 centímetros ao quadrado. Só que 3 vezes 100 é 3 vezes 10 ao quadrado. Então, esse 10 ao quadrado eu posso extrair da raiz, dos centímetros também. Então, na realidade, o raio vai medir 10 raiz de 3 centímetros. Isso. Como o exercício diz para tomar a raiz de 3 igual a 1,7, então 10 vezes raiz de 3 vai ser 10 vezes 1,7, que é igual a 17 centímetros. Então, o raio vale 17 centímetros. Bom, e vamos olhar na nossa tabela, tá? Em qual tipo de material um raio de 17 centímetros se encontra? Bom, ele é maior que 0, mas ele não é menor ou igual a 5. Ele é maior do que 5, mas não é menor ou igual a 10. Ele é maior que 10, mas não é menor ou igual a 15. Ele é maior que 15 e é menor ou igual a 21. Então, o tipo de material a ser utilizado vai ser o material 4. E essa é a resposta. Por quê, né? A gente achou que o raio é 17, tá? 17 centímetros, e esse raio atende aquelas especificações. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D.